Boa noite. Quer dizer, noite? No espaço existe noite? Existe gravidade? Existe qualquer elemento que nos remeta ao conforto e segurança de nossa vida mundana? Talvez seja por conta dessa estranheza do que reside para além da atmosfera que nós, humanos, associamos tão fortemente o espaço ao horror. Afinal, no espaço, ninguém te ouve gritar. Já chegou o disco voador! Ao se falar do horror espacial no cinema, por onde começar? Tratando-se da vasta imensidão do universo. Talvez possamos tomar como ponto de partida nosso próprio santuário celeste, a Terra. Alimentada pelos misteriosos fenômenos ufológicos que afligiram os Estados Unidos da década de 50, Hollywood tomou grande interesse pela temática da invasão alienígena, lançando diversos filmes do gênero, como O Dia em que a Terra Parou e Veio do Espaço. Nestes filmes, os alienígenas eram pacíficos e benevolentes. Entretanto, outras obras produzidas naquela década retratariam os ETs de maneira muito mais sombria, como no caso de Um Monstro do Ártico, no qual um ser de outro planeta atormenta um grupo de humanos numa base na Antártida. Perceba que o título em português errou diametralmente a localização do filme. Boa, tradutores! A obra produzida pelo seminal Howard Hawks é regada à paranoia, dialogando com o temor vivido na época pelos americanos de uma suposta infiltração comunista, tema que se fez presente em boa parte dos filmes envolvendo invasão alienígena, por toda a duração da Guerra Fria. Aparentemente, na visão de Hawks, o melhor jeito de lidar com os soviéticos era através do uso liberal de lança-chamas. O longa-metragem dos anos 50, que tratou a invasão interplanetar de maneira semelhantemente alegórica, foi o canônico Vampiros de Almas, um longa de interpretação ambivalente. Uns consideraram a obra como uma crítica velada ao macartismo, outros a julgaram como reafirmação cautelar quanto à infiltração comunista. They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet. Sutil. Sutil. Os anos 50 ainda viram o lançamento de outro filme importante na história do cinema da invasão espacial. O longa Invasão de Discos Voadores, que ajudou a consolidar a visão moderna que temos de OVNIs. Conseguem adivinhar a forma das naves espaciais em Invasão de Discos Voadores? O filme seria ainda reverenciado pelos efeitos especiais de stop motion, coordenados pelo conceituado Ray Harryhausen. Arrebatador. A ficção científica de horror é possivelmente o principal responsável pelo surgimento dos filmes B. Filmes de baixo orçamento e baixa sofisticação que seguem a fórmula de gênero com resultados toscos, mas que muitas vezes adquirem o status de clássico cult. Cineastas como Roger Corman e Ed Wood se sobressaíram como infames realizadores nesse campo. Wood produziu o ignominioso Plano 9 do Espaço Sideral, tido por muitos como um dos piores filmes já feitos. As produções de ficção científica fizeram grande sucesso na década de 50, impulsionando produções de grande investimento, de apelo menos marginal, como o marcante Planeta Proibido, que apesar de ser protagonizado por Leslie Nielsen, era um filme sério.
Dr. Morbius, in the absence of special instructions, you leave me in a very awkward position. Planeta Proibido era menos voltado ao horror, mas ainda assim foi influente, e a década foi encerrada em grande estilo com o lançamento de aventuras em Marte, como Ameaça de Outro Mundo, estrelado por esse simpático réptil marciano. No ano seguinte foi produzido The Angry Red Planet, traduzido de maneira no mínimo oportunista no Brasil para Viagem ao Planeta Proibido, contando com a trucagem visual Cinemagic que fundia animação com live action. O êxito da técnica foi questionável. A película foi um prato cheio para os fãs de monstros espaciais, com diversas criaturas bizarras, entre elas uma das mais icônicas aberrações espaciais do cinema, o rato-morcego-aranha gigante. A década de 60 viu a manutenção da popularidade dos filmes de monstros espaciais. E à medida que os seres humanos, nas tramas dos filmes, passavam a desbravar fronteiras desconhecidas, o mesmo se configurou na produção audiovisual de ficção científica de horror mundo afora. Como é o caso de Planeta dos Vampiros, longa italiano do mestre do horror Mario Bava, ambientado num longínquo e hostil corpo celeste habitado por seres incorpóreos que possuem cosmonautas desafortunados. E também é o caso da coprodução nipo-americana O Lodo Verde, de Kinji Fukasako, renomado diretor do gênero no Japão. Na virada para os anos 70, o advento de viagens lunares tripuladas ocasionou um surto ainda maior de interesse nos filmes de viagem espacial. Mas agora, a paranoia, que seguia sendo retratada nos filmes do gênero, mudou de foco. O medo já não era mais a ameaça comunista, mas a conspiração, perpetuada pelo governo ou então por corporações pragmáticas e desumanas. No campo dos filmes de monstros espaciais, tal diferença se faz notar no remake de Vampiros de Almas, Os Invasores de Corpos, com suas preocupações sobre a procedência daquilo que consumimos e paranoia acerca de quem é confiável e quem conspira. Mas o melhor exemplo dessa tendência pode ser observado naquele que talvez seja o filme definitivo de alienígena. O próprio nome denuncia. Alien, o oitavo passageiro. Idealizado por Dan O'Bannon e dirigido pelo então emergente cineasta Ridley Scott, foi lançado em 1979 para abalar as estruturas do gênero e lapidar seu nome no cânone audiovisual do horror eternamente. Desde a sequência inicial, expondo a remota, escura e silenciosa espaçonave Nostromo, até a conclusão dramática e explosiva, o filme é carregado de tensão implacável, numa narrativa que chocou o público ao verem os tripulantes de uma nave comercial sendo caçados por uma aterradora e inesquecível forma de vida. Diversos espectadores saíram correndo do cinema, alguns vomitaram e um lanterninha chegou a desmaiar. Alien introduziria ainda muitas novidades ao gênero. Visualmente, o filme foi marcante por retratar o futuro usado, com estruturas decrépitas em contrapartida ao futuro ascético e límpido da maior parte das obras de ficção científica. Os efeitos visuais também impressionaram pelo realismo. Desde o feto animatrônico do Alien, até sua forma adulta, vivida pelo gigantesco nigeriano Bolaji Badejo. Ele foi escalado para o papel por ter proporções tão incomuns que os espectadores não acreditariam que poderia haver alguém dentro da imponente forma do monstro. Tematicamente, o filme ainda explorou diversos conceitos. Um deles foi o temor masculino à penetração, com imagética fortemente sexual, com destaque para o método, no mínimo freudiano, de reprodução da criatura. Ademais, pense comigo, ao se vislumbrar a cabeça do alien na fase adulta, a que ela remete? Nada. Que tal se olharmos a pintura que inspirou a concepção da criatura, feita pelo designer H.R. Giger? Acho que ficou claro. Outro tema de Alien
é a paranoia conspiratória. Com a subtrama do filme envolvendo o complô da corporação Weyland-Yutani, que infiltrou um androide na nave, visando capturar o espécime alienígena para uso próprio, às custas da tripulação. Muitas análises foram feitas sobre o filme, ocasionando debates acerca de temas, não só de sexualidade, mas de parasitismo e doença. Paralelos foram traçados desde o Monstro do Ártico até o contemporâneo Halloween. Como legado, o filme, além de servir de influência para diversas obras subsequentes e até ocasionar imitações descaradas, como Alien, o Monstro Assassino, do infame Luigi Cozzi, ainda imortalizou a atriz Sigourney Weaver e sua forte performance como a brava Tenente Ripley, uma das maiores heroínas da ficção científica e, quiçá, do cinema como um todo. Ademais, o filme se desdobrou numa franquia de múltiplas instalações de sucesso variado, do aclamado Alien, o Resgate, mais voltado para a ação, ao polarizante Prometheus, lançado 33 anos depois, marcado pela volta do diretor Ridley Scott à saga. Na década de 80, ficou clara a influência imediata de Alien ao cinema de ficção científica, dos blockbusters ao trash. Muitos filmes reutilizaram a estética sombria do longa de Ridley Scott. Entre eles, a própria continuação de Alien, realizada por James Cameron, e se passando numa arrasada colônia interplanetária humana, tomada pelas criaturas. Estou sendo informado que agentes de origem desconhecida estão sabotando nosso sinal. Somos forçados a interromper nossa transmissão, mas retomaremos assim que possível para concluir nosso relato.